nome é Rita, seja bem-vindo ao Ateliê Ritinha Patchwork e hoje na dica de costura eu vou estar falando um pouco sobre o que é debrum e o que é viés, aonde nós devemos aplicar cada um deles e como é que eu faço o meu debrum e o meu viés. Então, vamos à dica de hoje? Para facilitar o corte tanto do debrum quanto do viés, podemos utilizar um cortador, né, circular e uma régua de patchwork. Essa aqui é uma régua de 60 centímetros, porque ela, é claro, me facilita mais ainda, mas pode ser a de 30, não tem problema. O que é um debrum na realidade? O debrum, ele não é enviesado. O debrum é uma faixa que você corta na extensão do seu tecido, que vai fazer com que então você tenha ali o que a gente chama de falso viés. Mas na realidade ele é uma faixa. O debrum só pode ser utilizado como viés em peças que não tem curva, sempre numa costura reta. Na curva, o debrum não pode ser utilizado porque ele vai formar preguinhas e isso fica muito feio numa peça curva. O ideal é que a gente tire o debrum dessa parte aqui e a primeira coisa que a gente tem que fazer é alinhar esse tecido. Para fazer o debrum com a finalidade de viés, você vai estar cortando entre 3,5 ou 4 centímetros, mais que isso não tem necessidade. Eu corto de 3,5, então eu vou ajeitar aqui, deixa eu virar aqui meu tecido para lá. Toda a extensão da minha, ó, a minha faixa inteira aqui vai ter 3,5 e corto. Então, eu tenho uma faixinha de 3,5 centímetros que vai servir para acabamento. Posso tirar quantas faixas eu quiser. Eu vou tirar só mais uma, por enquanto. Já temos as nossas duas faixinhas, que depois eu vou falar para vocês como é que eu faço para emendar. Agora, nós vamos pegar um outro tecidinho e nós vamos ver como é que eu faço a questão do viés. Esse tecidinho aqui eu comprei de 50 centímetros. Ele tem 50 centímetros só de comprimento por 1,50. Primeira coisa que eu faço é tirar a borda. Aí eu venho agora com o meu tecidinho. Esse aqui eu não alinhei, não passei, porque eu vou fazer o viés comum. Eu pego essa ponta ou a outra, tanto faz, a ordem dos fatores não altera nada aqui. E eu vou fazer isso, ó. Eu vou trazendo a ponta até encostar aqui, ó. Eu peguei a ponta, puxei até unir a parte de cima com a minha lateral. Essa parte aqui, que é do tecido que eu puxei, eu vou cortar separando essa parte do restante do tecido. Ficou um triângulo, né, enorme aqui, mas é com esse pedacinho aqui que eu vou fazer o meu viés e ele dá bastante, viu? Apesar da gente achar que é um pedaço pequeno de tecido, mas não é. Quando você dobrou, você fez o ângulo de 45 graus já aqui em cima, bom? Então você já tem, você não precisa usar a régua para medir ângulo, para fazer ângulo, porque desse jeito aqui para os tecidos já é o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui é onde eu vou começar a tirar as minhas faixas. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é ajeitar direitinho aqui. Se você quiser passar aqui, pode passar. Eu vou virar aqui pra eu pegar tudo. Eu vou tirar um filetinho só daqui, separar esse tecido aqui um do outro, porque ele era uma peça única e eu quero transformar ele em duas partes, ó. Um pedacinho de nada, um filetinho de tecido.
E aí, ó, agora eu tenho as duas partes separadas. Ajeite bem, porque daqui pra lá é que eu vou tirar as minhas faixas. Eu tiro o viés de 3,5, sempre. Mas tem gente que tira de 4. E aí eu faço o quê, ó? Vou tirar automaticamente, já sai duas faixas de 3,5. Então, eu vou fazer o corte de toda a extensão. Quando eu chegar aqui, mais ou menos, que é o final do meu triângulo, eu não corto mais, porque aí as faixas vão sair muito pequenas. Então, para emendar também, eu vou perder muito mais tempo com a emenda dessas faixinhas aqui. Então, essa parte aqui, olha, eu uso depois para fazer um pet appliqué ou na própria peça, se precisar de um detalhezinho, alguma coisa que dá para utilizar essa sobrinha aqui. Bom, agora que a gente tem os tecidos cortados, daquele jeito, ele vai sair com todas as pontinhas assim já na diagonal. Então, eu pego uma tira, frente com frente, e agora eu vou emendar. Vou passar uma costura na diagonal, de cima até embaixo. Pontinho bem apertado. E ela vai sair assim. Mas, e se eu não souber a posição exata aonde tem que fazer a costura? Como eu tenho prática, eu já vou fazendo mesmo sem nenhuma marcação. Então, eu coloco aqui, aqui, sobra um pouquinho pra cá, sobra um pouquinho aqui, e eu sei que quando eu vier com a costura, né, pezinho de máquina, eu já vou ter o viés do tamanho. Então, sempre vai sobrar um pouquinho aqui, pode passar, sobrar aqui um pouquinho, e aqui sobrar um pouco também, ó, tá? Meu pé de máquina vai vir seguindo essa diagonal aqui. Se sobrar, gente, é uma questão aqui, ó, meio centímetro, tá? Bem pouquinho. Ó, eu venho com o pé de máquina, já desde lá de cima até lá embaixo, seguindo o tecido, porque ele já tá numa diagonal. Ó, eu corto e ele fica perfeito. Essa sobra aqui, eu corto assim para dentro, ó, tanto de um lado como do outro. Ó, e o viés fica assim, numa emenda perfeita, tá? Caso você tenha insegurança de fazer assim, você pode vir aqui e riscar a margem de costura do seu pé de máquina. No meu caso aqui é uma máquina industrial, então é meio centímetro, numa doméstica é 75, tá? Você risca, posiciona o risco, ó, vamos imaginar aqui que eu vou fazer pra vocês, ó. Vou riscar de meio centímetro, que é a minha máquina, tem meio centímetro. Ó, você faz um risco do tamanho do pé da sua máquina, na diagonal mesmo, porque ele já tá cortado, todos vão sair assim, tá? Todos vão sair com as dobras, com a finalização assim. Um tecido virado para cima, o outro frente com frente, você vai posicionar, e aí o que que você vai fazer? Você vai encostar o finalzinho da sua marcação aqui, ó, na beirada do seu tecido. Então, o finalzinho do risco tem que bater com o final do seu viés, tá? Você põe ele bem retinho assim, ele bem alinhadinho
Do mesmo jeito que a gente faz canto mitrado, que ele tem que ficar retinho, um retinho pra cá e outro retinho pra cá. Do mesmo jeito é o viés. Então, a gente vem, ó. Eu tô com um pontinho 1,5 na minha máquina. Bem pequenininho. Depois eu corto, ó. Ele já vai fazer o viés. E aí, eu vou fazer em todos os pedacinhos, que deu muito pedacinho, gente, ó. Só daquele tantinho de tecido deu muita faixinha. Então, eu vou costurar assim todas até o final. Agora, no debrum, o que que a gente faz? Como que é a emenda, né? O debrum é uma faixa reta, mas que vai fazer a função de viés. Então, eu desprezo essas partes aqui do tecido. E aqui eu coloco frente com frente, pontinha com pontinha, alinho bem. Você pode alfinetar, né, para ter uma segurança, porque são faixinhas bem pequenininhas. E esse aqui, ó, tem que estar bem alinhadinho, tá? Ó, o final do seu tecidinho, da sua faixinha aqui, tem que estar bem alinhadinho aqui com a sua faixa. Então, aquele ângulo que a gente faz tanto no viés quanto no debrum. Então, aqui, agora eu risco da pontinha de cima até aqui embaixo. Então, eu faço um risco. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver meu risquinho, porque ele tá bem leve. Mas ele pegou a pontinha e foi até aqui embaixo, aonde é a pontinha do tecido de baixo. E a minha costura na máquina vai ser em cima do risco. E aí eu faço a mesma coisa, ó. Eu corto, deixo com 0,5 centímetro, não é necessário mais, ó. Dou uma entradinha tanto numa ponta quanto na outra, para que não apareça nada, e eu já tenho a emenda do meu debrum. Então, aqui, olha, eu venho e abro as costuras, pode ser no ferro, mas pode ser manualmente mesmo, ó. São costuras pequenas, não precisa deixar aqui muito grande, aliás, esse 0,5 centímetro é mais que o suficiente. Muito grande é capaz de fazer muito volume, deixar grosseiro o seu debrum ou o seu viés. Aí abro as costuras e ele já está pronto para utilização. Vou guardar o meu debrum aqui na minha plaquinha. Essa plaquinha eu fiz, cabe até mais de um debrum aqui, se você quiser. Ela cabe 2, né, nessa medida de 3,5 centímetros. Pronto, ó. Eu prendo aqui com uma fitinha crepe mesmo e está pronto. Essa plaquinha eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês baixarem. E ela veio, né, de uma ideia do viés, né, de uma plaquinha de viés que eu utilizo muito, que é a plaquinha da Indira Bizzarelli, né, que eu também tenho várias delas. Só que a plaquinha da Indira, que é essa aqui, que eu baixei também, imprimi, a plaquinha dela é de 4 centímetros. Eu uso, eu não quis fazer uma pra mim não, mas a minha aqui é 3,5 centímetros. Então, aquele corte todo, daquelas tirinhas todas que eu ensinei lá do viés, só de 50 centímetros, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou abrir todas as costurinhas e aí vou colocar, enrolar na minha plaquinha e deixar para eu utilizar. Esse aqui deu 7 metros de viés, por incrível que pareça. Eu medi, tem 7 metros de viés aqui para ser utilizado. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a plaquinha de viés, eu vou pôr o link da onde eu tirei, né? Que é do canal da Indira Bizzarelli. E a minha também vocês vão poder baixar. Tem essa aqui, que é a de debrum,
E tem uma outra escrita aviamentos, porque caso você queira colocar viés também, ou fitas, alguma outra coisa, tá? Você vai baixar, vai imprimir assim, vai vir numa folha sulfite, cola num papel cartão, tá? Cartolina não, que deixa mole, mas ou então papelão, cola, recorta e pode usar. Só toma cuidado aí na impressão, tá? Para não soltar tinta no seu aviamento, tá bom? Uma impressão tem que ser pelo menos boa, porque a minha borda é muito grande, bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha, compartilhem e que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima dica aí de costura. Tchau!